graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Amém? A presença do Espírito Santo está neste lugar, operando em nossos corações, né? Você tem sentido aí esta presença? Amém? Eu creio que nesses dias o Senhor está despertando a igreja e ensinando a igreja, né, a sentir essa presença. Nós precisamos, né, voltar a ser ensinados, a perceber essa presença no nosso meio. Porque nós temos uma promessa que diz que onde 2 ou mais estão reunidos no nome do Senhor, ali Ele está presente. Então nós precisamos entender e crer nisso e desfrutar desta presença como nós estamos fazendo aqui nesta noite, né? E esta presença traz um quebrantamento no nosso coração, né? Esta presença traz no nosso coração uma certeza do quanto nós precisamos dEle, o quanto somos dependentes dEle. Nós estamos aí nesse propósito maravilhoso, né, de ser cheio do Espírito Santo. E eu creio, irmãos, que a igreja verdadeira de Cristo, ela vai desejar o Espírito Santo esses dias. A igreja verdadeira de Cristo, ela vai desejar o Espírito Santo. Esse tesouro precioso que o apóstolo Paulo diz que foi derramado sobre os vasos de barro, que sou eu e é você, né? A igreja possui esse tesouro precioso, que é a presença do Espírito Santo. E a igreja verdadeira vai buscar ser cheia do Espírito Santo, ser cada vez mais cheia do Espírito Santo. A gente sabe que a palavra do Senhor, ela traz algumas simbologias acerca do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é fogo, né? Fogo que consome. O Espírito Santo é como um vento impetuoso que enche toda a casa, como um sopro de Deus. E nesta noite eu quero falar sobre a presença do Espírito Santo como um rio de águas vivas, que por onde ele passa, traz vida, traz cura, traz purificação. Vamos abrir a palavra do Senhor em Ezequiel, no capítulo 47. Amém? É a visão de Ezequiel do rio purificador. Esse rio aqui representa a presença do Espírito Santo. Amém? Guarda aí esta palavra no teu coração nesta noite. Aqui Ezequiel, né, nos capítulos anteriores, ele tem uma visão do templo do Senhor restaurado, a glória voltando para o templo, todo o trabalho, né, sacerdotal, toda a adoração dentro das portas da casa do Senhor. Ele tem a visão do trono de Deus. E aqui ele diz assim no capítulo 47, a partir do versículo 1. Depois me fez voltar à entrada do templo e ouvir umas águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente. E as águas vinham debaixo, do lado direito do templo, ao sul do altar. E ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que dá para o oriente, e corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelo tornozelo, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, mas agora era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E ele me perguntou: vistes, filho do homem? Então ele me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E ao chegar lá,
vi que na margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. E ele me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Arabá, onde entram no mar. Quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis. Enxames de criaturas viventes viverão onde quer que o rio passar. Haverá grande número de peixes, porque estas águas lá chegam e tornam saudável a água salgada, de modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. Você crê nisso? Onde quer que esse rio passar, tudo viverá. Amém? Vamos orar para que esse rio possa passar nesta noite aqui neste lugar? Você pode orar aí comigo? Feche os teus olhos. Clame por esta presença nesta noite, como um rio, como estas águas poderosas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos diante da Tua presença doce, da Tua presença gloriosa. E como é bom experimentar desta presença, como é bom ser tocado por esta presença, como é bom desfrutar da vida que há na Tua presença, da paz que há na Tua presença. Ó Jesus, nós desejamos mais desta presença. Nós oramos para que nesta noite o Senhor nos faça passar por esse rio, Pai, esse rio do Espírito, e o Senhor venha acrescentar destas águas nas nossas vidas, nos levando a um nível mais profundo, Pai, de busca, a um nível mais profundo de conhecimento, de revelação da pessoa do Espírito Santo em nossas vidas. Ministra conosco nesta noite através da Tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, na dependência do Senhor. E nós queremos ouvir a Tua voz neste lugar. Fala conosco, Pai. Age com liberdade, que por onde esse rio passar nesta noite, haja vida, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Amém? Esta é uma passagem profética que tem muitos significados para nós, né? Ele começa dizendo aqui que ele via, no versículo 1, águas que saíam debaixo do limiar do templo. E no versículo de número 2, ele diz que estas águas corriam do limiar do templo, porque o Espírito Santo, ele está se movimentando na terra. O Espírito Santo está se movendo no meio da sua igreja, através do povo de Deus. E diz que estas águas que fluíam do limiar, debaixo do altar, estas águas representam a vida fluindo de Deus para toda a criação. Estas águas que fluíam representavam a vida de Deus, representa a vida de Deus para toda a criação. Esse rio representa a vida no Espírito Santo. Olha que tremendo. Um rio de vida. E à medida que você vai mergulhando, quando você vai buscando mais de Deus, mais esse rio vai fluindo do teu interior, como diz a palavra do Senhor. Abra comigo lá em João capítulo 7, versículo 38 e versículo 39. Esta passagem é um convite para a igreja do Senhor mergulhar nas águas do Espírito Santo. É um convite para nós mergulharmos nesse rio e irmos, né, às águas mais profundas na presença do Senhor. João capítulo 7, versículo 38 e 39. Quem achou aí pode ler. Amém?
Quando Jesus diz assim, aquele que crê em mim, né? Como diz as Escrituras, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. E o texto diz que isso ele estava dizendo acerca do Espírito Santo, que nos seria dado na sua ascensão, como ele deu à sua igreja. Quando a pessoa recebe a Cristo, ela também recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo possibilita esta pessoa a viver uma vida no Espírito, a viver uma vida que agrada ao Senhor. E à medida que você vai buscando a presença do Espírito Santo, à medida que você vai buscando mais de Deus, você vai se enchendo destas águas, e estas águas vão fluindo do teu interior. Quanto mais você busca, mais flui desta presença do teu interior, flui a palavra, flui a mensagem de salvação, flui a paz do Senhor, flui a alegria do Espírito Santo, flui a vida de Deus do nosso interior. Mas para isso nós precisamos continuar esta busca. E o texto diz aqui que o anjo, né, ele diz, ele me levou. Tem umas traduções que diz que o anjo levou Ezequiel. E o anjo foi levando Ezequiel a estas águas. O Senhor está aqui nesta noite, nos levando às águas mais profundas. Você crê nisso? Eu creio. O Senhor está aqui nos levando. E o Senhor quer nos levar a águas profundas. O Senhor quer nos tirar da superfície espiritual. O Senhor quer tirar a igreja da frieza. O Senhor quer tirar a igreja da mornidão. O Senhor quer, queridos, nos tirar da superfície. E a obra de Deus na terra, ela tem como objetivo, eu escrevi aqui, tornar o homem a ser governado pelo Espírito Santo. É fazer com que o homem se submeta ao Espírito Santo, a ponto da sua natureza humana não mais interferir na sua comunhão com Deus. Esta é a obra que o Senhor quer realizar no nosso meio. Uma obra tão poderosa, tão gloriosa, de nos encher do Espírito Santo, a ponto de nós sermos governados pelo Espírito, guiados pelo Espírito. E ainda quando nós passemos por momentos de tentações ou de provações, o Espírito vai nos ajudar a vencer, como ajudou a Jesus lá no livro de Mateus, no capítulo 4, quando a Bíblia fala que Jesus, como homem, venceu a tentação do diabo no deserto, e venceu como homem, mostrando para nós que quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós também podemos vencer o diabo, vencer o mundo, vencer o pecado, vencer a nossa natureza humana. A nossa natureza humana, os nossos desejos humanos. Você pensa que a Bíblia diz que Jesus estava com fome. E a palavra do Senhor diz que o diabo olha para ele e fala, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Mas ali, Jesus não deixou a sua natureza humana o governar para aquilo que a carne dele desejava, o físico dele desejava. Mas o propósito e a vontade de Deus falou mais alto. O Espírito Santo conduziu ele à vontade do Senhor. E a verdade é que a nossa natureza humana muitas vezes nos governa e nos afasta da comunhão com o Senhor. E aqui está uma metáfora, né, de alguns níveis espirituais que nós passamos ou que nós vivemos na presença de Deus, quando diz respeito a ser cheio do Espírito Santo. A gente já aprendeu aqui, você recebe o Espírito Santo quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas a Bíblia nos ensina a ser cheio do Espírito Santo. Isso requer de nós uma busca incessante, para que você passe alguns níveis espirituais, assim como o anjo levou ali Ezequiel, e mostrou a ele alguns níveis espirituais.
E diz aqui no versículo 2: e ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que dá para o oriente, e corri as águas ao lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam até o tornozelo. Presta atenção. A água aqui, o rio aqui, é símbolo do Espírito Santo. A palavra do Senhor, em João 4, no versículo de número 14, diz assim: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Uma vida cheia do Espírito Santo vai depender da nossa sede de Deus, da nossa busca, do nosso desejo em querer beber destas águas, em querer nos aprofundar nestas águas, em querer entrar nesse rio de Deus. Apocalipse 22, 17. Está até ali no nosso banner. Diz: o Espírito, a noiva dizem: venha. Que cada um que ouve diga: venha. Que aquele que tem sede, venha. Olha que maravilhoso. Aquele que tem sede, o Espírito Santo diz: venha. 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 E venha o quê? Beber de graça da água da vida. E diz aqui, ó: aquele que tem sede, venha. E todo aquele que quiser. Então é para quem tem sede, para quem quiser. Vai beber de graça da água da vida, e esse rio de água viva vai fluir do seu interior, e você será conduzido a um nível mais profundo de comunhão, de intimidade, na presença do Espírito Santo. Aqui está um convite do Senhor para a igreja: venha, né? Venha para as águas mais profundas. Foi o que Ezequiel fez. Ezequiel não resistiu, né, quando o anjo conduziu ele, e diz aqui que ele tinha um cordel de medir nas mãos, e ele media 1000 côvados, que é equivalente a 500 metros, né? Os estudiosos dizem que 1000 côvados é 534 metros mais ou menos, e ele ia medindo, ia conduzindo Ezequiel cada vez mais a águas mais profundas. O Senhor é a fonte das águas, e o Senhor deseja nesse tempo que a sua igreja anseie por sua presença. Nós precisamos, queridos, se você não tem sede desta presença, nós precisamos clamar para que Deus ponha no nosso coração sede da presença de Deus. Sede da presença de Deus. Clama ao Senhor. E aqui fala de alguns estágios espirituais, níveis, né, que nos faz refletir aonde estamos, em que nível nós estamos, em que nível nós estamos. Se o anjo estivesse aqui nesta noite, passasse no nosso meio, né, em que nível nós estamos? O Senhor está aqui nesta noite, e Ele sabe em que nível nós estamos. E eu quero que você saiba que Ele quer te levar a um nível mais profundo de intimidade com Ele, na presença dEle, de comunhão com o Espírito Santo do Senhor. O anjo tinha um cordel de medir, ia levando Ezequiel a outros níveis de profundidade. E o Senhor ministrava comigo que esse propósito de quinta-feira tem também como objetivo de nos fazer refletir que nível nós estamos e o quanto nós precisamos avançar, quanto nós precisamos buscar mais, porque o Senhor sabe em que nível nós estamos, mas Ele está aqui nesta noite para nos levar mais além. Você crê nisso? O Senhor está aqui para nos levar mais além. E no versículo de número 3, ele diz aqui, vamos ler de novo, o verso de número 3. Número 3. Saía aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas.
águas que me davam até o tornozelo. Esse é o primeiro estágio. E eu fiquei perguntando ao Espírito Santo, que estágio era esse, né? Águas que me davam até o tornozelo. Que tremendo, né? A gente pensar nesses 4 níveis aí. E pensar que o Senhor quer nos conduzir a um nível mais profundo. E esse primeiro estágio aqui, a Bíblia diz que as águas estavam no tornozelo. Então, certamente, ainda está no nível raso. No nível raso, eu escrevi aqui, mostra ainda que algumas pessoas andam no raso. Mas esta noite é uma oportunidade de ir mais profundo. Raso significa pouca profundidade, pouca revelação, pouco entendimento da palavra do Senhor e das coisas espirituais. São pessoas que ainda estão no nível da salvação, nos primeiros passos da fé, no leite espiritual. Você já viu pessoas, ou talvez você já tenha feito isso, tenha ido para a praia, e você fala, hoje eu só quero molhar os pés, ou na piscina, né? Hoje eu só vou molhar os pés. Tem gente assim espiritualmente falando, que só molhou os pés por enquanto, que ainda não avançou, que teve os seus pés lavados da sujeira do mundo, tem um novo caminhar, porque está na presença do Senhor, mas ainda tem muito movimento humano e muita liberdade, está muito vulnerável a voltar. Porque quem está no raso, é fácil você sair do raso. Muito rápido você sai, né, da beira da praia, quando as águas ainda estão no teu tornozelo. E o pior de tudo é que tem pessoas que elas estão conformadas com esse estágio. Porque avançar um pouco mais dá trabalho, sim ou não? Quando você vai para a praia, decidido a molhar só os pés, dá para você sair da praia, fazer uma caminhada, ir no restaurante, ou não sei, passear no shopping, ou fazer aquilo que você queira fazer. Mas se você entra no mar e toma um banho, você já vai pensar, eu tenho que sair daqui, tem que tomar um banho de água doce, tem que secar o cabelo, tem que trocar de roupa, tudo isso dá muito trabalho, é melhor só molhar o pé hoje. Outro dia, eu entro na água. E tem pessoas que ainda estão nesse nível, pessoas que pensam, eu já tenho o Espírito Santo, para que ser cheio do Espírito Santo? Mas eu já tenho, não preciso ser cheio do Espírito Santo, porque elas não decidiram prosseguir para o alvo, como o apóstolo Paulo diz. Abra comigo Filipenses 3, 12 ao 16. Filipenses capítulo 3, do 12 ao 16. Alguém pode ler para mim, por favor? Amém? Até aqui, Li. Obrigada. Paulo diz aqui, todavia nós devemos andar conforme, segundo aquilo que nós já alcançamos. Mas ele também diz que nós temos que prosseguir, olhando para o alvo.
para alcançar aquele que nos alcançou. Então nós não podemos nos conformar com esse nível, com esse raso, em estar na superfície. Nós não podemos nos conformar com esta frieza. Nós precisamos ser despertados a avançar, porque à medida que nós avançamos na busca, nós vamos alcançando conhecimento, revelação, profundidade e firmeza da parte do Senhor. Que é isso que o Espírito Santo promove em nossas vidas, em nossos corações. E nós precisamos, avançar. Nós precisamos sair desse nível. Esta é a vontade do Senhor. E no versículo 4, volta lá para Ezequiel 47. Ele diz assim: e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Aqui o nível vai subindo um pouquinho mais, de conhecimento, de profundidade. Mediu mais 1000. Interessante é que Ezequiel não se recusa de ir com o anjo. E nós não podemos, nesse tempo em que o Senhor está despertando a sua igreja para viver um avivamento, nós não podemos desperdiçar as oportunidades de buscar o Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos aproveitar esta oportunidade, porque quando nós aproveitamos, nós vamos avançando, nós vamos sendo cheios, mergulhando no rio do Espírito, nesse rio de vida, nesse rio purificador. E Ezequiel não se recusa, e o nível das águas vão subindo, águas que dão até o joelho, é um nível mais profundo, um segundo estágio. E eu estava pensando sobre esse segundo estágio, águas que chegavam até o joelho. Aqui a gente vê que há uma disposição de busca, há uma disposição de busca, uma sede, mas ela ainda não é contínua. Quem bebe água aqui o dia inteiro, porque sabe que precisa tomar 2 litros, 3 litros de água por dia? Eu vou falar a verdade, eu não bebo, irmãos. Sabe quando que eu bebo água? Quando eu estou com sede. Eu bebo água quando eu estou com sede. E o Senhor ministrava o meu coração, queridos, que a nossa busca, ela não pode ser por necessidade, por uma necessidade específica. A nossa busca, ela precisa ser contínua, por uma questão de dependência. Eu preciso da presença dEle, porque a presença dEle é vida. A presença dEle é vida. Então eu preciso, e estas águas continuamente, não só quando eu estou com sede, quando me dá vontade de tomar água. Eu não posso somente buscar ser cheio quando eu estou percebendo que eu estou ficando vazia, quando o nível está baixando. Não, porque senão nós nunca vamos transbordar, nós nunca vamos mergulhar no rio de Deus, no mais profundo de Deus, de comunhão, de intimidade. Nós precisamos ter o hábito, a prática, a disciplina, o desejo ardente de buscar a presença do Espírito Santo todos os dias da nossa vida, para mergulhar no rio do Espírito. A sede precisa ser constante, por reconhecer a nossa condição espiritual. Nós precisamos buscar ser mais cheio e nos aprofundar cada vez mais. E águas no joelho representam também, o Espírito Santo ministrava o meu coração, orações rápidas e superficiais. Rápidas e superficiais. Irmãos, e não tem passe de mágica. Quer ser cheio do Espírito Santo, tem que jejuar,
tem que ler a Bíblia e tem que orar. Não tem outro jeito. Tem que buscar o Senhor. E orações rápidas e superficiais, com pressa de sair da presença do Senhor, não vai nos levar a águas profundas. Tem um texto em em Eclesiastes, capítulo 8, verso 3. Abra comigo lá. Eclesiastes 8, verso 3. Amém? Não te apresses em sair da presença dEle. Aprenda a desfrutar da presença dEle na oração. Aprenda a não ter pressa, a não fazer orações superficiais. Leitura da Bíblia apenas correndo os olhos sobre o texto. Isso só vai acrescentar conhecimento da letra, que a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando você lê com atenção, decidido a gastar tempo, a investir tempo, você vai se aprofundando nesse rio do Espírito. Você vai tendo conhecimento, revelação de Deus, da palavra, porque é o Espírito que revela a palavra de Deus no nosso coração. E para sair desse nível e avançar, nós precisamos gastar mais tempo na oração, ter um tempo maior, um tempo de qualidade com Ele, não cessar de orar e encontrar prazer na presença do Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias na terra, da igreja na terra. E falar de oração, de leitura da Bíblia, de ensino da palavra, de jejum, para algumas pessoas está sendo chato. Tem gente que não suporta ouvir falar sobre isso, que está cansado de ouvir. Tem gente que já nem quer mais ouvir. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que é isso que vai nos sustentar nesse mundo, nesse tempo que nós estamos vivendo. É a palavra de Deus, é a nossa comunhão com o Senhor. É um tempo, queridos, que só os verdadeiros cristãos vão prevalecer. A pandemia já veio aí provar muito coração, provou muitos corações, e muita gente se desviou, e nós precisamos aprender a amar a oração, amar a palavra do Senhor. Águas nos joelhos muitas vezes representa alguém que é interessado pela obra de Deus, mas não é comprometido, não foi despertado ainda. Até tem interesse, mas ainda não se comprometeu. Ainda não se comprometeu, porque ainda não teve a revelação profunda no seu coração acerca do seu chamado em Deus, assim como Paulo teve no caminho de Damasco. Uma revelação tão profunda do seu chamado que nada fez Paulo retroceder. Paulo avançou. Avançou. Águas nos joelhos representam alguém que pode ser até interessado pela obra, mas não tão comprometido como deveria. O mundo está cada vez mais atraente. E muitas igrejas estão tentando se adaptar a esse modelo para que agrade a todos. E a vida de oração, de ensino da palavra, por aí está fora de moda e não desperta interesse. E para muitos não é suficiente. E por isso nós vemos pessoas vazias do Espírito Santo. Vemos até lugares cheios, mas pessoas vazias do Espírito Santo. Vazias do Espírito Santo. E por isso nesse tempo nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Mergulhar no rio de Deus,
nas águas profundas. Versículo 5 de Ezequiel, vai lá, Ezequiel 47, versículo 5. Ezequiel 47, verso 5. Vamos ler o verso 4, né? Está aqui o terceiro nível. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam até os lombos. Águas que me davam até os lombos. E aqui Ezequiel já estava diante da grandeza do rio de Deus. E já tinha oportunidade de mergulhar nesse rio. E aqui está o terceiro nível, daqueles que representam aqueles que buscam, que vão avançando, mas ainda tem medos, ainda tem receios no seu coração, né? Quem aqui sabe nadar? Todo mundo aqui sabe nadar? Mais ou menos, ou sabe ou não sabe, Rafa? Esse negócio aí é perigoso, né? Saber nadar mais ou menos. Ou você sabe ou você não sabe, irmão. Quando você não sabe nadar, você fica com medo de ir pro profundo, né? No rio ou na praia, você fica até com as águas ali nos ombros, né? Na cintura, você fala, não, daqui eu não passo. Porque você tem medo de avançar. Tem medo. E os teus pés ainda estão presos ali na terra. Você fala, eu vou ficar aqui aonde dá pé. Não vou sair daqui. Vou ficar aqui. Porque aqui ainda está dando pé para mim. Né? Passou daqui, já fica perigoso. São pessoas que ainda não aprenderam a confiar plenamente no Senhor. E a esperar nele, a entender que a vontade dele, ela é boa, agradável e perfeita. Pessoas que ainda têm medo de viver na dependência de Deus. Sabia que tem gente que tem medo de viver na dependência de Deus? Tem um louvor da Laura Sogueles que diz que depender de Deus é como viver perigosamente. Eu não concordo com isso. Depender de Deus é viver no perigo? Não é. Depender de Deus, olha para a história do povo de Israel no deserto. Aquele povo dependeu de Deus. Que perigo que aquele povo teve? Nenhum. Pelo contrário, todo dia eles viviam um milagre. O milagre batia na porta deles. Tinha mesa preparada pelo Senhor no deserto. E tem pessoas que ainda têm esse medo, esse receio, que ainda precisa se apoiar em algo. Está firmado em algo. E tem hora que Deus tira todos os seus apoios, né? Para te levar nas águas mais profundas. Para tirar todo o temor do seu coração. Para te levar a depender plenamente dele, 100% dele. As águas na cintura representa aqui quando nós ainda temos controle de algumas coisas. Quando nós ainda podemos usar da nossa força e da nossa capacidade para se movimentar. Quando seus braços ainda podem ter alguma direção. Quando seus braços ainda podem ter uma direção. E o Espírito Santo, ele quer governar todo o nosso ser. E governar mais ainda as nossas vontades. O Espírito Santo quer governar a nossa vontade. Para que nós cheguemos no nível do Senhor. Que disse, né? A Bíblia diz que nós vamos alcançar a estatura de varão perfeito. Isso quer dizer que nós estamos num crescimento espiritual. Isso quer dizer que nós estamos avançando a cada dia. Porque o Senhor começou uma obra em nós. E Jesus disse, Pai, se possível passa de mim esse cálice. Mas que se não, que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Meu Deus. Que comunhão é essa com o Espírito Santo? Que comunhão gloriosa é essa que o Senhor deseja que nós experimentemos na presença do Senhor. Em João capítulo 3, verso 8.
Estou quase encerrando. Amém? João capítulo 3, versículo 8. Não tenha pressa de sair da presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. João capítulo 3, versículo de número 8. O Senhor diz para Nicodemos aqui: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito é conduzido pelo Espírito Santo em todas as coisas. Em todas as coisas. E essa palavra Espírito no hebraico é ruach, que significa hálito de Deus, sopro. No grego, pneuma, que é soprar, vento. O vento que é o ar em movimento, o vento que não pode ser controlado, porque é uma força, né? Às vezes você vê aí uns vendavais e o vento vem com muita força. O vento traz movimento, é dinâmico, não pode ser domesticado. E nós precisamos chegar nesse nível de não conter o Espírito e aquilo que o Espírito quer fazer em nós e através de nós. Deixar o Espírito se movimentar através da sua igreja, através do seu povo, de maneira dinâmica, de maneira poderosa. Deixar esse sopro de Deus fluir, trazer vida nesse mundo, vida nesta terra. Porque o Espírito Santo é Deus em movimento através do seu povo. O Espírito Santo é Deus em movimento através do seu povo. O Espírito Santo age de forma misteriosa, gloriosa na vida da igreja. Mas a igreja precisa dar liberdade ao Espírito. A igreja precisa desejar o Espírito, buscar, perseverar, como no Pentecostes, que todos estavam reunidos no mesmo lugar, em oração. Foi lido aqui na abertura do culto a parábola daquele amigo que perseverou, né, buscando lá o pão, porque ele tinha uma necessidade. A igreja necessita. A vida da igreja está em buscar a presença do Espírito Santo. Presença do Espírito Santo, que não pode ser extinto, porque o Espírito Santo é quem nos capacita, é quem conduz as nossas ações. O Espírito Santo é quem trará a resposta que o mundo precisa. O Espírito Santo é quem vai produzir obras gloriosas através da igreja do Senhor nesta terra. É o Espírito quem vai produzir estas obras. Por isso que nós precisamos buscar esta presença, para que Deus se mova através de nós. Por isso nós precisamos ser conduzidos a águas mais profundas. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui. Águas mais profundas, para que o Espírito possa produzir conselhos, o Espírito possa produzir direção. Você encontra lá em Atos capítulo 13, verso 2, eu não vou ler, mas o Espírito Santo escolhendo pessoas, separando pessoas para a obra missionária, direcionando a igreja. É isso que Deus quer fazer conosco nesse tempo. É isso que Deus quer fazer conosco. É isso que Deus quer fazer com você, comigo, na nossa vida. Que maravilhoso é ser governado pelo Espírito Santo. Eu quero esta presença. Quantos querem esta presença? Quantos querem avançar e ir para as águas profundas nesta noite? Amém? E Ezequiel capítulo 47, versículo 5, ele diz aqui: e mediu mais 1000, mas agora era um rio que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não podia passar. Aleluia!
Aqui Ezequiel perde o controle, queridos, e entrega o controle nas mãos do Senhor. O Espírito Santo quer ter o controle da igreja dele esses dias. O Espírito Santo quer o governo da igreja. E nós somos a igreja. Nós precisamos entregar o controle a Ele. Nós precisamos nos desprender os nossos pés, desprender a nossa mente das coisas desta terra, para mergulhar nestas águas mais profundas, que diz aqui que é um rio que não dava para atravessar, devia se passar a nado. Era esse nível, é esse nível que Deus quer nos levar. E nós precisamos entender que o controle está nas mãos do Senhor. Esse nível aqui é um nível total de dependência, irmãos. Um nível total de dependência no Senhor. Meu Deus, é 100% dependência do Senhor. Mente, emoção, coração. É dependência plena. É dependência total no Senhor. É quando você é inclinado para as coisas do Espírito, porque você anda no Espírito. E esse Espírito, ele flui do teu interior. E esse rio flui do teu interior. E quando alguém te encontra, olha para você e sabe que tem algo diferente na tua vida, é a presença do Espírito Santo, é o rio de Deus que está fluindo do teu interior. Esse rio de vida, esse rio de vida, esse nível total de dependência é algo glorioso que Deus quer que nós experimentemos. Onde as coisas elas se explicam em Deus e não de forma lógica humana, mas onde Deus explica, onde Deus revela-se a nós de forma íntima, de forma profunda e gloriosa. E a Bíblia diz que Ezequiel, ele é levado no verso de número 6, 7, à margem do rio. E quando ele é levado à margem desse rio, ele viu uma grande abundância de árvores, de um lado para o outro. E ele me disse, estas águas saem para a região oriental e descem ao Arabá, onde entram no mar. Quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis. Esse rio provocou um milagre no Mar Morto. Aquele mar salgado, que não tinha nenhuma vida. A Bíblia diz que quando as águas desse rio fluía e entrava no Mar Morto, estas águas se tornavam saudáveis. O rio de Deus traz cura por onde ele passa. O rio de Deus traz vida por onde ele passa. O rio do Espírito traz purificação, traz santificação. O rio de Deus transforma o ambiente no lugar de milagre. Transformou o Mar Morto no lugar de milagre. Aquele mar que era depósito de sal, o lago que não tinha saída, que acumula sal de todas as águas, por isso não tem vida. Quando entra o rio, chega a cura, traz a vida. Uma vida cheia no Espírito Santo é uma vida abundante, irmãos. É uma vida plena. É uma vida de paz. É uma vida de alegria. Uma vida cheia do Espírito Santo. É uma vida de contentamento. Contentamento, satisfação com a presença de Deus. Você pode não ter nada, mas se você tiver a presença dele, você já está satisfeito e sabe que você tem tudo. Porque ele diz, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, será saciado. A presença do Espírito sacia toda a nossa sede, preenche toda a ausência da nossa vida, do nosso coração, preenche todo o vazio da nossa alma.
todo vazio da nossa alma. Vamos nos colocar de pé. E a Bíblia diz aqui que o anjo mediu e levou Ezequiel a um rio que não podia atravessar, porque estas águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio que não podia passar. Vamos mergulhar nesse rio nesta noite? Amém? Quantos querem mergulhar nesse rio? Glória a Deus, aleluia. Se lance nesta noite no rio do Espírito. Estas águas estão neste lugar. Elas estão fluindo do trono do Senhor. E ela está passando aí na tua vida. Ela vai passar lá na tua casa nesta noite. Em nome de Jesus. Vamos declarar que estas águas vão trazer vida. Por onde o rio passar, tudo viverá. Tudo que está morto vai voltar a viver pelo poder do Espírito Santo. Vai orando, vamos adorar o Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Aleluia. Glória a Deus. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Aleluia. Pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Aleluia. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Ele é a fonte. Ele é o Criador das fontes das águas. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Deus Altíssimo. Esse rio está fluindo do trono do Senhor nesta noite. Está fluindo neste lugar. Aleluia. Que você seja inundado por estas águas. Você se lance nestas águas. A vida de Deus nesse rio. A cura, a purificação, a saúde. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Nós queremos fluir, Senhor. Nós queremos beber desta fonte, Pai. Fonte de águas vivas. Aleluia. Nós queremos mergulhar neste rio. Nós queremos ser conduzidos estas águas profundas, esta comunhão, a esse nível maior, Pai, de intimidade, de comunhão com o Senhor, de comunhão com a presença do Espírito Santo, de revelação, Pai, da Tua vontade. Ora nas Turiandaramanaya, Ara nas Turiandarabassoriandaramanás, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.
Ele é a fonte. Ele é o rio. Aleluia. Glória a Deus. E por onde estas águas passar, tudo viverá. Tudo viverá. Por onde estas águas passar, tudo viverá. Que estas águas possam passar na tua casa nesta noite, trazendo vida, trazendo avivamento, trazendo cura, trazendo saúde, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo satisfação, aleluia, trazendo a plenitude do Espírito na tua vida e no teu coração, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus. Continua mergulhando aí, amém, nesse rio profundo, esse rio de águas vivas, águas purificadoras. Glória a Deus, amém. Nós chegamos ao final nosso culto nesta noite. Domingo nós estaremos aqui para a glória de Deus às 18 horas. Você está convidado a vir adorar o Senhor, a vir com muita alegria, né? Prepara o teu coração para estar na presença dEle. Vem adorar Ele, vem entregar o teu melhor, a tua adoração ao Senhor. Ele é digno, né? Ele é Deus, Ele é Senhor das nossas vidas. Amém? Terça-feira temos culto de oração e ensino. Está uma bênção, irmãos. Uma bênção. Terça-feira foi maravilhoso. Olha, toda terça, né? Nós estamos na terceira semana, né? De estudo sobre a igreja vitoriosa de Cristo. Então faz um esforço, irmãos. Venha, né? Venha orar, venha aprender do Senhor, venha aprender da palavra, ser cheio do Espírito Santo, amém? Em nome de Jesus, vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado por esse momento aqui na Tua presença, momento em que nós podemos desfrutar da Tua graça, que nós podemos nos render e adorar o Senhor e também aprender da Tua palavra. Nós oramos, Pai, para que cada um de nós sejamos cheios do Espírito Santo, que esta sede, Pai, esteja hoje, amanhã e todos os dias, Pai, em nosso coração, um desejo de buscar mais do Espírito Santo, de mergulhar nas águas profundas do rio do Senhor. Em nome de Jesus, leva-nos em paz e em segurança aos nossos lares. Abençoa o teu povo, as famílias deste lugar, guardando, livrando de todo mal. Nós também queremos orar nesta noite, mais uma vez, pela família do nosso irmão Sérgio. Nós clamamos ao Senhor para que o rio de vida do Senhor possa passar naquele hospital, aonde o Sérgio está hospitalizado, possa passar na casa da Bianca e do Sérgio, trazendo cura, Pai, trazendo restauração, trazendo saúde, livramento do Senhor na vida deles, para que em breve eles estejam aqui conosco, na comunhão da igreja, glorificando ao Senhor por mais esse milagre na Tua presença. Em nome de Jesus, nós declaramos que Jesus é poderoso para dar saúde e Jesus é poderoso para vencer esse vírus na vida do Sérgio e da Bianca e de todos aqueles que estão hospitalizados, para que o nome do Senhor seja glorificado. Leva-nos em paz e em segurança, debaixo da bênção do Senhor, e que o amor de Deus Pai, a graça salvadora que é em Cristo Jesus e as doces e ricas consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, hoje e para sempre. Amém. Vão na paz do Senhor. Deus os abençoe em Cristo Jesus.